Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. Eu me chamo Sene e eu estou recebendo aqui, pessoal, uma pessoa que tem muito a compartilhar conosco, que é a Catherine. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do programa com a gente, e eu gostaria de começar perguntando como que surgiu na sua vida a comunicação e o agro. Nossa, são duas perguntas difíceis. Primeiro, obrigada, Sene, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder ocupar espaços assim tão legais pra gente falar um pouco do nosso trabalho, da nossa trajetória e que eu espero que possa também inspirar outras pessoas, né? Mas a comunicação veio antes. Na verdade, o agronegócio veio antes da comunicação, só que de uma forma diferente. Meus pais são produtores rurais, de uma pequena cidade de 5 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Então, a minha realidade já foi essa, de produção lá no interior, com a minha família. Só que, ao longo dos anos, eu quis sair de casa, fui fazer faculdade, fui trabalhar fora. E o agronegócio ficou sempre dos finais de semana, né? Aquela parte boa de ir pra casa, comer churrasco, ver a família, né? Fazer aquelas brincadeiras. Mas desde então eu sempre morei fora. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, pra fazer faculdade, fui morar em outra cidade. Então, eu sempre voltei pra visitá-los, né? Eu continuava com esse contato, mas eu sempre morei fora. E aí, por conta do jornalismo, no último ano da faculdade, eu fui trabalhar em uma TV. Essa TV ficava em uma cidade da minha região lá, mas que ela era uma TV aberta, ela cobria essa região. Depois eu fui trabalhar na Record, em Blumenau, que é uma cidade já um pouco maior. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de TV, eu recebi a proposta de um parlamentar para vir morar em Brasília, um parlamentar da minha região. Mudar de lado de balcão e falar de política, porque até então eu era repórter que entrevistava. E aí eu fui morar em Brasília para justamente ser assessora parlamentar e falar de política, que era uma área que eu não conhecia. E para mim isso foi muito desafiador. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos com esse parlamentar em Brasília. Foi quando eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, para trabalhar na equipe de produção de vídeo do governo do João Dória. E foi uma grande oportunidade, porque ele é um comunicador, era uma referência na comunicação, estava na comunicação do maior governo do estado, do país, então foi um grande aprendizado. Coordenei uma equipe de produção de vídeo, a gente trabalhava lá diariamente com essa produção de vídeo. Aquelas lives lá do período da pandemia, era eu que organizava, então foi muito desafiador, foi uma loucura. Mas foi muito aprendizado também, e eu acho que tudo tem os dois lados, né? E todos esses caminhos foram me preparando para onde eu tô hoje, que é o agro de novo. E aí, como que isso aconteceu? Quando eu voltei de São Paulo, em 2020, há mais ou menos 5 anos, fiquei na casa de uma amiga e aí no final de semana ela tinha comprado um curso, a gente ficou assistindo. E esse curso era de comunicação política. Eu falei para ela, poxa, mas isso aqui que a gente está estudando no curso, a gente já faz. Vamos abrir uma empresa? E foi assim que nasceu a Agência Catarina, para atender parlamentares. Quando a gente estava mais ou menos 1 ano e meio ali no mercado, 2 anos, uma amiga engenheira agrônoma me falou assim, Catherine, visita um cliente meu. Ele tem uma produção de mudas, é muito expressiva, é um viveiro estruturado já, atende o Brasil inteiro, mas ele não tem comunicação. Eu falei, olha, ainda brinquei, né? Eu conheço o agro desde pequenininha, mas essa não é a minha especialidade hoje em produção de conteúdo para o agro. Aí fiz essa visita, ele acabou fechando com a gente e ele virou o nosso melhor comercial. Até hoje, ele é o nosso melhor representante comercial, eu sempre brinco. O Leandro é o nosso melhor vendedor, porque ele tá falando na posição de cliente. E ele falou tão bem do nosso trabalho que muitos outros clientes do agronegócio vieram e a gente foi deixando a política um pouquinho de lado e trabalhando muito mais com produtores e produção de conteúdo para o agronegócio. E aí, há mais ou menos 2 anos, a gente posicionou a agência e aí, por isso, o agro hoje está muito maior do que a Agência Catarina, porque a gente decidiu posicionar para o agronegócio. E desde então tem sido uma descoberta muito gostosa e a gente fez essa imersão mesmo no mundo do agronegócio. Eu acho que isso que tem sido tão bacana. Nossa, muito legal. E assim, você atuou na política nos momentos assim de maior estresse e divisão do país mesmo, né? Como que foi estar nos bastidores e vendo tudo isso acontecer, tendo que comunicar isso para as pessoas, né? Tentando também, assim, às vezes, levar a mensagem, mas sem dividir tanto. Então, e sendo mulher nesse meio, que é um meio muito masculino, como que foi
esse crescimento profissional nessa área? Muito desafiador, eu diria, né? Primeiro porque a política você tá num tanque de tubarões. Tem uma frase que eu gosto muito de um parlamentar que eu trabalhei, que ele sempre falava quando a gente chegava numa mesa de reuniões, ele falava assim, aqui ninguém é idiota, o mais bobinho é deputado federal. E é isso. Ninguém é idiota, você tá realmente num tanque de tubarões e você tem que estar, mesmo que você tenha um posicionamento, mesmo que você tenha uma linha de defesa, mesmo, você tem que estar o tempo inteiro ligado, porque em alerta. Exatamente, em algum momento você pode dar margem para outra pessoa te criticar ou criar uma história sobre um fato que muitas vezes não existiu. Exato. Então, trabalhar com política, você tá o tempo inteiro derrubando narrativas. E no agro não deixa de ser a mesma coisa. Exato. E aí eu acho que aqui tem uma conversão entre os dois assuntos, porque da mesma forma que a gente vê vários partidos e etc. pegando um fato e distorcendo ele e comunicando ele da forma como eles desejam, às vezes eu acho que o agro ele é um pouco carente em comunicar as coisas boas que ele faz e ele acaba sofrendo essa penalização ou essa distorção de imagem que outros segmentos, que outras pessoas querem fazer com ele. Então, quebrar essa distorção é desafiador. Com certeza. Principalmente, eu sempre falo, né? Os espaços, eles existem e eles vão ser ocupados por alguém. Seja você falando a sua verdade, ou seja outra pessoa falando algo que é uma verdade para ela, mas que não é a sua verdade do seu olhar dos fatos. Então, se o agro não se posicionar e usar os microfones, usar os espaços, eu acho que a rede social abriu muitas oportunidades. O podcast é um exemplo disso, né? A gente também criou um podcast, ele chama No Agro Pod, e a gente fala justamente disso, né? Aproveita que nós estamos em Brasília, então a gente traz também lideranças regionais, representantes de cooperativas, de associações. E o outro ponto muito engraçado é que todo mundo me fala assim, mas o que o agro tem a ver com a política? Às vezes eu fico pensando assim, você vive no Brasil? Em que mundo você está? Porque assim, talvez o setor do agronegócio seja o mais impactado pelas decisões políticas do Congresso. Então, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com parlamentares que também defenderam a bandeira do agronegócio. Então, eu já me identificava com a bandeira, para mim tinha mais facilidade, mas era muito difícil, porque não existia uma comunicação conjunta. Cada parlamentar falava na sua bolha. Então, existia uma narrativa de que o agro é o que mais polui, que o produtor rural só quer usar defensivo agrícola, porque agora a gente não pode mais chamar agrotóxico, né? Inclusive, uma legislação foi aprovada na Câmara, na Comissão de Agricultura, de que agora, efetivamente, a gente precisa chamar de defensivo agrícola, como se na prática isso fosse mudar, mas enfim, é o que a gente precisa jogar o jogo, que isso também faz parte da política, né? Não é só você... A política não é de quem grita mais alto, é de quem traz argumentos e de quem tenta um consenso. Porque é isso, para aprovar um projeto de lei, por exemplo, em plenário, você precisa da maioria dos parlamentares. Se a gente tem 513 parlamentares, você tem que ter mais de 241 votos favoráveis. Então, você não faz política sozinho. Esse é o primeiro ponto. Você tem que sentar na mesa e você tem que negociar, mesmo que eu não concorde com o seu posicionamento. E aí, quando a gente veste uma máscara de eu vou jogar sozinho, porque eu não me junto com ninguém, porque eu não concordo com o seu posicionamento, você não consegue fazer nada. E você não consegue forçar uma opinião também. Então, assim, essa narrativa de construção de argumentos, de expor a sua ideia, de trazer esse convencimento é o que faz você realmente conseguir implantar aquilo que você deseja. E a força nunca é o melhor caminho para isso, né? Exatamente. O diálogo é importante. E aí, por que eu falo desse ponto do diálogo? O agro, ele está mais profissionalizado dentro da política. Isso me deixa mais feliz. Há 9 anos que eu estou em Brasília, que eu acompanho a política diariamente no Congresso Nacional, e eu digo que a gente está em uma legislatura em que a gente nunca viu políticos, deputados e senadores tão organizados. E eu dou crédito total à Frente Parlamentar Agropecuária, que é uma das frentes que mais tem atuado para o agronegócio, para a gente conseguir ter um texto conjunto que vai ser aprovado e que vai ser votado. E a base técnica e de orientação da FPA
é o Instituto Pensar Agro, que é um instituto que foi criado justamente para quê? Você imagina que tem milhões de propostas tramitando no Congresso. O parlamentar, ele não tem, mesmo que ele queira apoiar a bandeira agro, ele não tem tempo e nem disponibilidade de fazer uma análise do que é aquele projeto, quais são os jabutizinhos que estão escondidos ali, quais são as pegadinhas e que, se aquele projeto, qual vai ser o impacto daquele projeto se ele for aprovado dentro da cadeia, mesmo apoiando. Então, esse instituto, ele foi fundado por 56 instituições que representam o agronegócio em Brasília, e ele dá essa base técnica para a Frente Parlamentar Agropecuária, que se reúne toda terça-feira em um almoço onde os parlamentares que defendem a bandeira do agronegócio saem de lá com um discurso único. Então o que a gente vai defender? Um exemplo disso foi o texto apresentado, que foi muito impactante na COP30. A gente viu o sucesso da AgriZone, que foi uma iniciativa feita pela Embrapa, por entidades e principalmente por empresas do agronegócio, e que foi o maior destaque da COP30, porque levou realmente dados do clima que desmistificam toda aquela pressão, né? Que é o agronegócio que polui, que não preserva o meio ambiente, quando a gente viu que 69% das áreas preservadas estão dentro de propriedades rurais. Porque o agricultor, ele é o único obrigado, inclusive. Ele é obrigado e ele é muito interessado, porque quanto mais ele preserva, quanto mais ele aumenta a produtividade numa menor área, é muito melhor para ele do que ele sair desmatando, né? Perfeito. Igual eu vejo alguns comentários, pessoas que não têm tanto conhecimento, falando sobre o uso dos defensivos, agrotóxicos, enfim, como se o produtor quisesse usar. Eu falei, gente, vocês têm noção do quanto custa? Porque, assim, muito mais do que qualquer coisa, a gente tá num período que olhar os custos da propriedade rural, de tudo, é muito importante, visando o nosso cenário econômico, tudo o que tem acontecido. Então, ninguém vai sair aplicando ou fazendo um uso indevido que vai onerar e aumentar o custo. Então, assim, antes de qualquer coisa, os produtores, eles fazem conta, eles precisam fazer conta para o seu negócio ser sustentável. E aí a discussão segue, né? Porque é muito caro as coisas. E mais que isso, né? A propriedade é o jardim da sua casa. O que você faz com o jardim da sua casa? Você cuida dele, né? Você quer deixar ele bonito, você preserva ele. Exato. Você irriga, você... Por que eu vou fazer mal pro meu próprio jardim se eu moro ali, se eu bebo daquela água? Exato. Sabe? Então, até ontem eu falava com a minha sócia. Tava lendo numa caixa de panetone, assim, né? Alto em açúcar adicionado, alto em gordura processada, tudo alto, né? Aí a pessoa se empanturra desse monte de coisa. Aí ela vai lá e olha para um prato de comida lá de arroz, feijão e carne, e ela diz que o problema da saúde dela são os defensivos agrícolas que o produtor coloca ali para produzir aquele feijão, aquele arroz, aquela carne. Aí eu fico pensando, não faz sentido, porque realmente as pessoas não conhecem na prática como que é a vida de uma propriedade rural e do quanto o produtor trabalha nisso, né? A gente tá passando por uma crise seríssima do leite, por exemplo. Exato. Só meus pais já tiveram vaca de leite. Gente, é uma escravidão. Você tá lá todos os dias. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem férias. Não tem nada. Não, 6:30 da manhã, antes até, elas estão lá gritando porque elas estão com fome. Então você tem que ir lá alimentar, você tem que fazer a ordenha, porque se você não fizer a ordenha, faz mal pro animal. À noite, o processo se repete. Sabe? São todos os dias. E aí o custo de produção, o custo pago ao produtor hoje pelo litro de leite é menor do que o custo de produção. E aí você não tá contando o trabalho, porque geralmente a produção de leite é feita por agricultura familiar. Exato. Uma pesquisa, principalmente bem recente agora, por conta da crise do leite, mostra que 96% das propriedades que produzem leite produzem menos de 500 litros por dia. Isso é agricultura familiar, que é a subsistência, que é uma família que tá lá ordenhando a vaca todos os dias. É diferente de a gente pensar que é uma grande fazenda, né? Tem uma grande tecnologia. A gente tem sim. Mas a base dessa bacia leiteira vem
da propriedade familiar. Não, e a base da agricultura no Brasil mesmo, tirando os grandes produtores, assim, que a maioria vai exportar, o nosso consumo mesmo, ele se baseia muito mais na agricultura familiar, né? É o pequeno produtor que tá ali nos abastecendo e levando esse alimento para nós. Então, não tem essa valorização do pequeno e a gente percebe isso quando surgem várias medidas e beneficiamentos de importação, de outras coisas que não fomenta essa produção familiar e facilita, né, para o produtor adquirir insumos, equipamentos e industrializar mesmo e melhorar a sua prática. Os dados mostram que 96% de tudo que é consumido internamente no Brasil vem da agricultura familiar. Seja a batata, a mandioca, o feijão, o arroz, isso que você falou é certíssimo. A grande produção, o grande produtor, ele tem o foco na exportação. E aí ele movimenta uma outra engrenagem da economia extremamente importante, porque 23% do nosso PIB, a gente tem uma expectativa que chegue até 29% esse ano, é do agro. E infelizmente a gente ainda exporta muito matéria-prima. Porque a gente não tem capacidade industrial. Porque quando a gente pega um produto, hoje a gente fala do milho, por exemplo. O milho é um produto que ele deriva na indústria vários outros produtos, como o etanol de milho, que está sendo substituído como um biocombustível muito forte e que ele tem um alto valor agregado. Exato. Então, o bagaço dele vai virar ração. Exatamente. Então, você tem um ciclo ali, uma série de produtos que são derivados dele. E a gente precisa dos dois produtores rurais. Às vezes eu vejo as pessoas tentando até dividir, né? Porque tem o produtor da grande fazenda que é como se fosse assim, o empresário classe A. E eu sou agricultura familiar, então eu não me misturo com esse produtor. E às vezes eu fico pensando... A primeira coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar diretamente no agronegócio, principalmente porque eu vinha de uma realidade de agricultura familiar e aí eu cheguei no Cerrado, que a gente tem uma outra realidade de realmente produções maiores, né, grandes fazendas, foi que o produtor, ele é o único empresário que ele não esconde as conquistas e as descobertas dele. Se você chega na fazenda dele, ele vai fazer questão de te contar o que tá dando certo. Ele vai fazer questão de te contar o que deu errado e ele vai te mostrar o caminho se você pedir ajuda. Ele nunca vai ser a pessoa que vai negar conhecimento e vai falar assim, não, você é meu concorrente. Eu não vejo nenhuma outra profissão fazer isso de uma forma tão genuína e tão honesta, sabe? Então, o produtor, seja ele o grande fazendeiro, ou seja, ele da agricultura familiar, os dois têm o mesmo peso dentro da balança econômica. Claro, devido às suas proporções, resguardadas as suas proporções, mas eles têm o mesmo peso dentro da balança. E eles são complementares e o que junta e unifica eles é justamente essa paixão pelo que eles fazem e ensinar. Eu acho que esse é o maior diferencial do produtor. Catherine, eu vejo você falar muito assim das suas origens, da sua família. Isso influenciou você de uma maneira a ter sempre esse contato, ter essa vontade de atuar diretamente com o agro? Ou você acredita que foi outras vertentes? Eu acho que influenciou muito a forma com que eu atuo no agro. Porque quando eu chego num produtor rural, geralmente, né, uma das principais produtos nossos dentro da Agroagência Catarina é a produção de conteúdo, produção de vídeo. E o produtor rural, historicamente, ele foge das câmeras, ele não gosta de aparecer. E aí, quando eu chego numa propriedade e eu tenho assunto para falar com aquele produtor, e eu pergunto como tá a soja dele, como tá o milho dele, o que ele tá fazendo antes de ligar a câmera, antes de questioná-lo, né? Porque se eu tô indo lá representando um cliente meu, por exemplo, que seja uma loja de produtos agrícolas, e ele usou o produto do meu cliente. É óbvio que eu quero que ele fale da qualidade do produto que ele usou do meu cliente. Mas eu não vou chegar lá ligando a câmera e falando assim, ô, seu João, me fala aí do produto que você usou. Não. O produtor, você tem que chegar conversando. Tem que criar uma conexão. Exatamente, ele tem que sentir confiança em você. E aí, quando eu chego e começo a falar sobre a produção, aí eu falo, meu pai também é produtor rural. Aí pronto. Aí, as portas estão abertas. Aí ele já começa a perguntar, mas o que seu pai produz? Mas onde ele produz? Ah, mas como que é lá? E aí eu vou conversando, então a conversa flui, a gente já fica amigo. E quando eu sento pra conversar com ele, quando a gente liga a câmera, a conversa é muito diferente. A gente já tem uma relação de afinidade. E quando você deixa a outra pessoa confortável, né? Sim.
ela se abre e ela fala espontaneamente. Por exemplo, eu não concordo e eu não gosto de chegar com um texto pronto nunca para um produtor ou para qualquer outra pessoa e falar assim, eu quero que você fale isso aqui. Pelo contrário, eu quero que ele seja espontâneo. E aí eu fico lá perguntando, mas como que o senhor usou? Por que o senhor usou? Como que o senhor ficou sabendo? Sabe? Isso dá um trabalho maior na pós-produção? Muito. Gigante. Com certeza. Que aí tem todo um trabalho que a gente chama de decupagem, né? Você fica assistindo a entrevista e cortando ali os trechinhos pra juntar e passar aquela mensagem. Mas ele tem uma potência muito maior que a verdade. Que é o que eu venho falando desde o começo aqui, né? A gente tava conversando no off também. É você passar aquela autenticidade da comunicação. E eu acho que esse é o principal diferencial do agro. A gente não pode querer comunicar o agro na mesma caixinha de outras áreas, sabe? Sim. Porque o produtor, ele não se identifica com algo que não existe de verdade, com algo que não é genuíno. Ele é aquele jeito, né? Ele quer consumir conteúdo de pessoas que são como ele, que falam a linguagem dele. Então, de nada adianta a gente ficar falando, e ele olhar e não entender nada. Exato. Você tem que criar um ponto de conexão. E qual que é esse ponto de conexão? A autenticidade. E essas novas mídias, elas têm um papel fundamental, né? Igual você tem o podcast, tem o Instagram, tem várias outras redes que são pontos de contato para você levar essa comunicação e essa autenticidade. Como você vê o papel dessas redes e dessa nova comunicação no setor? Você já vê esses benefícios sendo colhidos ou você acha que a gente ainda tem um longo caminho para chegar em algum resultado? Eu vejo muito benefício. Eu acho que a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem um longo caminho. O primeiro ponto é que eu sou da década de 90, então desde que eu sou criança, o único veículo de comunicação que falava do agronegócio era o Globo Repórter no domingo de manhã. Então a gente acordava, ligava a TV e assistia a única verdade. Era só emissor. Só a TV emitia uma mensagem. A rede social, ela permite você emitir uma mensagem e você ter um receptor. Isso tem os pontos positivos e os pontos negativos. Porque a pessoa que não concorda com o seu posicionamento... Ela pode agredir você verbalmente, falar... Mas isso sempre vai existir em todas as áreas. Mas ele abriu espaço. Hoje a gente vê muito produtor influencer. Sim. Fazendo aquilo que eu falei. Ensinando o que ele fez na propriedade dele. O que deu certo. Mostrando o dia a dia dele, incentivando outros produtores. A gente sabe que o agro passa por um momento difícil, né? A gente viu recentemente, esse final de semana em Santa Catarina, por exemplo, deu uma chuva de granizo muito forte. Muitos produtores perderam toda a safra que estava na lavoura ainda, de tabaco, de cebola pronta para colher. E isso é muito desafiador e muito triste. Mas aí você vê a corrente da rede social que ajuda a levar donativos, que ajuda a mobilizar o produtor com uma palavra para o outro produtor. Eu já passei por isso, não desanima. Porque às vezes a gente só precisa de uma palavra, né? De alguém que acredite, exatamente, que nos ouça e dê uma força, exatamente. Que passou pelo mesmo problema que você. Então, o agronegócio, ele é muito volátil. Porque a sua empresa é céu aberto. Você está dependendo de fatores climáticos, de mercado e de política. E aí... É isso que você fala de criar conteúdo, o podcast surgiu por essa dor. Porque eu sempre me senti muito responsável. E sempre que eu vou produzir um conteúdo, eu penso, será que isso aqui é relevante pro meu pai? Será que ele, na condição de produtor, que tá lá no interior de uma cidade, isso aqui vai ser interessante para ele? Porque aí, eu não quero mais que o produtor fique dependendo daquela comunicação do domingo de manhã na TV aberta. Que eu acho que ela continua sendo relevante na proporção dela. Mas olha quanto conteúdo bom a gente tem. E mais que isso, eu posso escolher o canal que eu quero assistir. Porque eu tenho uma série de produtores de conteúdo de relevância que eu posso assistir. E aí, nessa linha, trazendo a questão política, a gente criou recentemente também, há pouco mais de 2 meses, o canal Política e Agro. Que é um perfil no Instagram que a gente fala das decisões políticas que refletem no agronegócio. E aí, por conta disso e também por conta de a gente ter uma proximidade com Santa Catarina, eu tenho parceria com uma outra jornalista que trabalha com a gente na agência também, que é a Letícia Schlinwein, tem 12 anos de experiência de congresso. E a gente escreve uma coluna diária para um jornal de circulação estadual lá em Santa Catarina. Ele fala muito
principalmente das culturas produzidas em Santa Catarina, mas a gente faz uma análise geral do agro, das decisões de Brasília que refletem no agronegócio. Faço um comentário diário também para uma rádio lá do estado, e a gente tem essa produção de conteúdo também. Quem quiser seguir o perfil chama @política-e-agro. E aí, diariamente, no meu Instagram, eu comecei a fazer um quadro que chama Chimarrão com a Catherine. Isso que eu ia perguntar. Esse quadro surgiu dessa junção, dessas iniciativas para poder levar uma comunicação assertiva e rápida, assim, com as principais notícias ali do dia? Sabe o que acontece? Em 9 anos de Brasília, sempre que acontece alguma decisão, alguma coisa que movimenta Brasília, alguém sempre me manda uma mensagem. Nossa, Catherine, o que vai acontecer com a gente agora? Nossa, isso aqui vai refletir no quê? E aí eu comecei a ser provocada por isso. Eu pensei, poxa, será que eu não preciso usar esse espaço, né? Esse espaço tá aí. Será que eu não preciso usar esse espaço para pegar essa informação e descrever ela pro produtor numa linguagem que ele entenda? E aí eu pensei, vou começar a gravar um vídeo no meu Instagram para falar sobre isso. Só que criar conteúdo demanda tempo, demanda produção, demanda apuração, né? É um processo. Não é só falar, né? Você precisa averiguar e levar de fato algo que seja construtivo, né? Não... E principalmente você não se deixar se motivar pela sua paixão. O agro é minha paixão. Mas às vezes tem algumas coisas que você tem que ser mais técnico e menos emocional. Você tem que trazer os fatos. E aí... Eu sou de Santa Catarina. As pessoas às vezes falam, você é gaúcha. Não sou gaúcha. Eu sou de Santa Catarina, então eu sou catarinense. Mas nós temos hábitos muito semelhantes com o Rio Grande do Sul. E um deles é tomar o chimarrão. E o chimarrão é sempre assim. Quando você chega numa casa lá no Sul, se a pessoa quer te acolher, te receber bem, ela te oferece um chimarrão. E aí você bebe com ela. Então, eu quis trazer o chimarrão justamente para trazer essa ideia de proximidade. Senta aqui, vamos conversar? Vamos tomar um chimarrão? Então, dentro desse chimarrão, claro, é muito... objetivo, né? Porque a rede social ela é muito dinâmica. É 1 minuto e meio, 2 minutos que você tem que contar uma história e passar uma informação. Então, por isso que a coluna também traz mais informações, né? Eu faço a síntese da notícia do dia. Por exemplo, hoje a gente falou de crédito rural, que é uma situação muito preocupante, de seguro rural, principalmente que está vinculado diretamente ao crédito rural. E a gente está discutindo políticas em Brasília para mudar isso, porque hoje o seguro rural, ele é assim, o produtor já perdeu tudo, ele está quebrado, está falido, ele fica lá implorando para receber o seguro dele. Isso se ele tiver o seguro. A política que está sendo defendida principalmente pela Frente Parlamentar Agropecuária, e que é uma proposta da senadora Tereza Cristina, é principalmente a gente gerar essa renda antes, como se fosse um seguro antecipado já, e evitar principalmente que o produtor depois da catástrofe fique lá implorando para receber o valor dele, esperando uma vistoria, leva meses, ele não tem nem tempo de conseguir levantar dinheiro para produzir de novo. Então, trazer essa linguagem da política que reflete no agronegócio assim, tem sido bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E essa semana eu comecei a gravar vídeos mais longos também, então eu já vou dar um spoiler aqui, que a gente tá criando o canal do YouTube também, o Política e Agro. E o podcast vai integrar esse canal também do Política e Agro. E ao mesmo tempo que é desafiador, eu sinto muito prazer fazendo isso, porque aquilo que você falou, o agro te influenciou a chegar onde você tá? Eu acho que não. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu nunca pensei em trabalhar com agronegócio, muito menos com política, mas o agro influencia diretamente quem eu sou e as coisas que eu faço hoje. Nossa, muito legal. E assim, eu acredito que nessa trajetória você teve que tomar diversas decisões e várias delas impactaram o caminho que você foi tomando. Teve alguma decisão mais marcante? Eu acredito que teve vários pontos de viradas, porque sair de casa aos 16 anos para fazer faculdades e morar em outra cidade, longe da família, é uma decisão, assim, muito importante que um adolescente, assim, a gente pode assim dizer, né? Às vezes eu brinco que as pessoas que nascem no interior e interiores menores, elas ficam adultas mais rápidas, né? Cedo. Porque você tem que tomar decisões que talvez pessoas que estão na capital e têm acesso a outras coisas que você não tem ali no interior, não precise. Então, sair de casa aos 16 já foi uma decisão muito marcante. E dali pra frente, com certeza, foram surgindo várias. Teve alguma decisão, assim, que te impactou, que você falou assim, meu Deus, me ajuda a decidir isso aqui agora, e isso transformou totalmente o caminho da sua vida?
Foram várias. E várias muito importantes, assim. Isso que você falou, eu adoro a minha cidade. Eu adoro a minha cidade, do jeitinho que ela é. E ela continua com os mesmos 5.000 habitantes de quando eu tinha 2 anos de agora. Ela continua... Eu acho engraçado que o censo muda, mas ela continua com a mesma quantidade de habitantes. Eu sempre brinco, tem o fluxo de quem vai, de quem volta. Mas desde que eu era criança, eu sabia que eu queria mais. E que a minha cidade não poderia me proporcionar isso. E eu sempre falava pra minha mãe, eu vou estudar e eu vou sair daqui, eu vou estudar e eu vou sair daqui. Mas não porque eu não gostasse da minha cidade, mas porque eu sempre fui muito curiosa e eu queria saber o que tinha fora da minha cidade. Então eu praticamente não viajava. Eu moro, a cidade dos meus pais fica a menos de 3 horas de Florianópolis, por exemplo, que é a capital, que tem praia, e eu fui conhecer praia com 15 anos. Então o processo nesse sentido demorou muito, mas eu sempre fui muito precoce. E aí eu cheguei na escola com 4 anos, porque minha irmã mais velha, no interior, não sei se você lembra dessa época, eu entregando a minha idade, né? Mas no interior, a gente tinha escolas que era uma escola, uma sala de aula com 4 turmas. E a minha irmã estava no 4º ano, ela tem 7 anos a mais que eu. E aí meu pai conversou com a professora se eu poderia ficar na escola com ela à tarde, pra não precisar me levar pra roça, pegar sol, porque eu tinha 4 anos. Aí a professora falou, não, se ela ficar quietinha e se comportar, tudo bem, ela pode vir. E aí um dia eu entrei na escola com 4, que foi ali tipo fevereiro, mas março eu fiz 5, então eu tava já com 5. Um dia meu pai recebeu um bilhete pra ir na escola. E aí, da minha casa até a escola era tipo 1 quilômetro. E ele foi brigando comigo o caminho inteiro. Tá vendo? Agora você vai ter que ir pra roça. Você não se comportou. E eu fui desesperada, assim. Porque meu pai é aquele alemão bravo, sabe? Que quando ele fica bravo... Fica bravo. Nossa, quando eu cheguei na escola, a professora falou assim... Não, seu Valdir, eu queria que o senhor trouxesse a certidão de nascimento da Catherine. Porque eu conversei com a direção e eu vou matricular ela no 1º ano. Com 5 anos. Aí meu pai ficou em choque, assim, não, mas ela não tem idade ainda. Não, mas ela é tão curiosa, ela tá aprendendo a ler e escrever já com as crianças. Só que eu queria fazer atividade do 4º ano, né? Não queria fazer atividade do 1º, eu já tava lá na frente. Acelerada. E aí, no final daquele ano, essa escolinha fechou. Só que eu já tinha feito o 1º ano. E aí, a gente foi pra escola maior no centro. Eles não quiseram me aceitar. Eu fiz, tipo, uma espécie de prova lá pra mostrar que eu já sabia ler e escrever. E as crianças que estavam entrando lá no 2º ano ainda não sabiam. E aí, enfim, foi muito precoce. Por isso, eu já saí do ensino médio com... Eu comecei a faculdade com 15 anos. Então, foi muito rápido. E aí... esse foi o primeiro ponto de virada, em morar sozinha numa outra cidade que eu não conhecia. E aí eu fui trabalhar de vendedora, eu era menor de idade, então eu não podia me expor a alguns trabalhos, né? E foi muito bacana porque essa cidade chama Rio do Sul, que é uma cidade que fica relativamente próximo da minha, mais ou menos 1 hora de carro. Mas pra mim já era uma grande cidade, porque tem 80.000 habitantes, então eu já tava numa metrópole, e eu já tinha medo de atravessar a rua, e eu tinha medo das pessoas. E aí, nessa cidade, é muito engraçado, você falou de Deus, né? E Deus sempre esteve muito presente, assim, na minha vida. Nessa cidade tem uma igreja, que todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão difícil, até hoje, eu vou nessa igreja. É impressionante, eu tenho uma conexão tão grande com essa igreja. E aí eu lembro que eu já tava nessa loja, eu virei gerente, depois eu virei gerente de vendas dessa loja com 17 anos. E aí, eles tinham outras 3 filiais, eu treinava as outras meninas, enfim. E aí eu recebi a proposta pra ir pra TV. Pra sair da área de vendas. E era a minha primeira oportunidade no jornalismo. E eu tava no último semestre da faculdade. Eu pensei, eu tenho que aceitar. Mas eu tava muito bem na loja. E aí eu ia pra um cargo na TV... que 8 pessoas já tinham passado e ninguém tinha aguentado. E aí um colega meu de faculdade trabalhava nessa TV e falou assim, Catherine, é a pior área, é a pauta, é muito difícil, você não vai conseguir. 8 pessoas já foram embora, você tem um emprego tranquilo. Aí eu fui nessa igreja, dobrei meu joelho e falei, Deus, se for a oportunidade, me muda agora. E eu aceitei o desafio, eu fico até emocionada assim de lembrar, porque... acho que foi a virada de chave, sabe? De eu ir pra comunicação, de eu me encontrar. Eu fiquei 5 anos nessa TV, eu passei por todos os processos. A pauta é quando você entende o que pode virar uma notícia, quando você busca as fontes e você prepara o material pro repórter ir pra rua. E aí, nessa TV, eu virei apresentadora, criei programas de entretenimento.
aquela prática que você perguntou lá no início, que eu não aprendi na faculdade, eu testei tudo isso nessa TV. É uma TV que chama RBA, tá até hoje no ar. Fui lá visitar recentemente, tem alguns colegas que ainda trabalham lá e sempre que eu volto eu fico muito feliz. E aí eu tive o outro ponto de virada que foi quando eu tava em Blumenau, que eu recebi a proposta de morar em Brasília. E eu nunca tinha pisado em Brasília. E aí, Blumenau, eu já tinha viajado, eu já tinha, né, eu já não era mais a menina lá do interior de Imbuia, que não conhecia o mundo. Eu já conhecia um pouco, mas eu nunca tinha pisado em Brasília. E aí, eu fui de novo nessa igreja, em Rio do Sul, que ficava em outra cidade. Falei de novo, Deus, se esse é o momento, porque é uma outra virada. Total, né? E assim, uma virada de trabalho, de cidade e de estado. De estado. E a cultura que é muito diferente de alguns aspectos. Porque assim, completamente. Por mais que você esteja... Eu sei que há nuances diferentes, mas para nós que estamos aqui, né, no Centro-Oeste, a gente acha que a cultura do Sul meio que se mistura, né? Então a gente acha que todo gaúcho que é do Sul, não só do Rio Grande do Sul. Então assim, também tem uma diferença cultural, de né? São Paulo para baixo, todo mundo é gaúcho. E mais, Brasília é muito peculiar. Não existe nenhuma cidade no mundo igual a Brasília. Né? Por todas as influências, você tá na capital do país. E aí eu vendi as coisas que eu tinha, fiz 2 malas, peguei uma passagem de avião e cheguei em Brasília. Sem conhecer ninguém, sem nunca ter pisado. E foi uma virada de chave, uma ruptura tão brusca quanto a minha mudança da casa dos meus pais para a cidade que eu fui fazer faculdade. Porque se eu tava com saudade no final de semana, 1 hora de carro eu tava na casa dos meus pais. Em Brasília eu tava em outro estado, a 1.700 quilômetros de distância, que o custo da passagem era mais caro, que não dava para ir de carro, que era outra realidade. Eu tinha que fazer dar certo. E aí o primeiro ano foi muito desafiador. Eu não conhecia nada da política, eu tive que estudar muito. O salário que eu cheguei ganhando em Brasília pro custo de vida, eu levei um susto, porque o custo de vida era muito alto. Então eu não tinha muito dinheiro para sair, para me relacionar, para fazer amigos. O que eu fiz? Fui estudar. E aí foi um ano, assim, transformador na minha vida. Em 1 ano eu tive que entender de política. A Câmara, eu era funcionária da Câmara, né? Então a Câmara oferecia alguns cursos, que tem um centro de treinamento, chama CEFOR. Todo curso que tinha me matriculava, eles eram gratuitos, sempre nas segundas e nas sextas-feiras, que são dias que não tem sessão no Congresso. Então, essa é sempre a dica que eu dou, aproveite as oportunidades. Eu aproveitei todas as oportunidades. Eu estudava final de semana, fui fazer uma imersão mesmo, porque eu precisava entender, eu precisava fazer aquilo dar certo, sabe? E aí teve um outro ponto de virada, que foi quando eu decidi ir pra São Paulo. E aí foi um outro ponto de virada quando eu voltei pra Brasília, mas principalmente quando eu decidi empreender, que eu acho que esse foi um desafio gigantesco. Porque eu sempre falo que a gente resolveu, a minha sócia Samira, né? A gente resolveu empreender porque a gente gostava muito de produzir conteúdo. Só quem empreende entende que lá no final das contas, talvez o que menos você faça é o que você mais gosta. Porque você precisa gerir pessoas, você precisa treinar pessoas, você precisa pensar em produto, em estratégia, fazer o comercial. E aí é um desafio. Tudo isso. E quais foram já tem 2 anos a agência, né? 5 anos. 5 anos. Tá, Desde 2020. Desde 2020. 2 anos que a gente posicionou 100% pro agronegócio. Sim. Então, nesses 5 anos, vocês já passaram por diversos desafios, né? Desde implantar cultura, processo. Qual foi o maior desafio que, quando você entrou, você não imaginava que isso seria um desafio? Sem dúvida, pessoas. Sem dúvida, pessoas. Porque existem todos os desafios. O primeiro de você ter que ter um saldo em caixa que te dê uma tranquilidade para você contratar uma pessoa. Porque eu acho que você só contrata com responsabilidade. Se você não vai conseguir garantir aquele salário, você nem contrata. Então, você precisa ter fluxo de caixa para poder contratar uma pessoa. Como você não tem um fluxo muito bom, você não consegue contratar alguém sênior. Você tem que pegar alguém mais dilapidar. Né? Exatamente, mais júnior. E esse júnior, ele te demanda muito tempo. Você tem que ter paciência, você tem que ensinar, porque eu já fui júnior, né? Eu sempre me coloco nesse lugar. Quando eu cheguei na TV, eu não sabia de nada de comunicação. E eu tive que ter esse tempo de maturação. Mas é muito engraçado que
A gente não tem muitos colaboradores fixos. Hoje, a nossa equipe, o time inteiro são 7 pessoas. A gente tem mais parceiros de trabalho. Então, para demandas pontuais, a gente vai fazer uma produção específica, que aí demanda uma equipe maior, a gente tem esses parceiros e a gente faz a contratação direta. Mas de colaboradores diretos, é muito engraçado porque a gente sempre acaba contratando pessoas que têm um alinhamento e um pensamento muito parecido com o nosso, que são muito tementes a Deus, que talvez não seja a pessoa que tenha mais experiência, mas que ela tem um bom relacionamento, ela tem uma cultura de empresa que mesmo que a gente ainda não tenha integrado, só fica com a gente quem tem essa cultura de empresa, sabe? De ajudar, de ter esse sentimento, assim. E a gente sempre tenta deixar um clima muito tranquilo. Claro que a gente tem a pressão do trabalho, tem os dias que você não tá tão bem, tem os dias que você tá com seus problemas pessoais. Isso sempre acontece. Mas a gente respeitar o limite do outro, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E quando você forma uma pessoa, você tem que saber que às vezes ela pode querer voar. Você não tem como prender ela ali. Porque eu também quis voar, né? Então, o tempo que ela tiver com você é um tempo de experiência para você e para ela. Então, eu sempre tento, eu acho que a Samira também, a gente sempre tenta trazer uma cultura de que o que eu puder contribuir para ela, eu vou contribuir, o tempo que ela quiser ficar com a gente, ela vai ficar, e no tempo certo ela vai seguir o caminho dela. E outra pessoa vai vir e vai agregar, e esse é o fluxo natural da vida, sabe? Então, o quanto eu consigo entregar, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não vou ensinar meu funcionário a fazer isso, porque daqui a pouco ele vai sair, vai empreender, vai tirar os meus clientes. Esse é um pensamento muito egoísta, né? E muito limitante também, porque daí você não treina a pessoa, não ajuda ela a se desenvolver, e você fica com um profissional que não contribui tanto, que não muda. Então, que tá frustrado. E que tá frustrado. E às vezes essa contribuição, ela vai ser muito maior para a pessoa do que só o aspecto profissional. Às vezes você vai mudar a vida dessa pessoa, né? Então pensa, você hoje é tudo o que você é por todas as contribuições que as pessoas fizeram na sua vida. Então você olha para essas pessoas e você lembra delas com carinho, com gratidão. Então assim, você limitar o desenvolvimento de alguém por egoísmo é muito triste e acaba fazendo mal para você mesmo e para o seu negócio. E eu acho essa cultura que vocês implantam assim muito generosa e realmente é a chave que eu acredito, né, pessoalmente, para o sucesso, porque você tá desenvolvendo a pessoa nos aspectos muito além do profissional, você tá ajudando ela a melhorar de vida. E principalmente a pessoa se sente parte daquilo, sabe? Então a gente sempre tenta fazer reunião para colocar o que a gente tá pensando, quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer. Claro, tem muitas coisas que a gente precisa decidir, mas a gente sempre tenta fazer todo mundo fazer parte e entender do processo. Por que isso tá acontecendo? Porque a gente tá pensando sobre isso, então tem esse processo para chegar lá. E isso que você falou é até assim, não um conselho, né? Mas assim, uma sugestão que eu gostaria de dar. Todos esses lugares que eu passei, eu sempre tentei deixar as portas abertas. Eu tentei sair de uma forma super tranquila, né? Sem problema nenhum. E aí, eu voltei recentemente, alguns meses, para essa cidade, Rio do Sul, e passei uns dias lá. E fui visitar alguns amigos e fui convidada para um podcast de um amigo. Quando eu cheguei para gravar o podcast, a pessoa que abriu a porta para mim falou: "Oi, Catherine, tudo bem?" E eu, nossa, eu não lembro quem é essa pessoa. E aí fiquei até um pouco constrangida. Oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Ele falou assim pra mim, você não tá lembrada de mim, né? Eu, desculpa, mas eu realmente não tô lembrada. Dele assim, você lembra que quando você estudava na faculdade, eu era o bibliotecário da universidade? Eu falei, nossa, fazem pelo menos uns 20 anos isso. E ele tava lá porque ele era o cinegrafista do podcast. E ele me recebeu com carinho, assim, sabe? Tipo, daquela época. E ele falou assim, não, eu continuo te acompanhando, eu lembro de você daquela época. Eu acho que você pegava os livros, ele lembrava dos livros que eu pegava na biblioteca naquela época. Então, isso foi muito legal. E da mesma forma, eu voltei pra visitar a TV que eu trabalhei, eu voltei pra visitar outras pessoas, eu tenho colegas até hoje. E essas pessoas sempre contribuem. E algo que eu aprendi recentemente é que a gente cresce muito com networking, com os relacionamentos que a gente constrói. Então, sempre que você chegar em um ambiente, tente fazer contatos, né? Tem um cliente que foi esse primeiro cliente, inclusive, que fez no nosso comercial pro agro. Que te ajuda a vender? Que me ajudou muito a vender. Eu fui viajar com ele uma vez pra uma feira e ele falou assim, hoje eu vou te ensinar como que você faz networking. Se você chegar num ambiente e você não sair com pelo menos 5 contatos,
o teu dia tá perdido. E ele me colocou essa pressão. Quando eu desci de manhã, eu tava tomando café no café do hotel que eu encontrei ele falou, eu já peguei 2 contatos, quantos tu pegou? Eu falei, gente, eu nem acordei ainda, eu tô tomando café. E aí, ele me mostrou o quanto isso é importante, sabe? Na prática, a gente tava em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma feira super importante lá. Sim. E eu voltei com muitos contatos importantes, porque eu virei essa chave. E eu sou uma pessoa comunicativa, que eu converso com as pessoas, que me apresento, que não tem vergonha de falar do meu trabalho. Mas quando você vira essa chave, você fala assim, eu não atingi minha meta hoje ainda, não. Eu preciso de 5 contatos. Agora, se eu precisar ir para Luiz Eduardo, eu tenho contato de várias pessoas de lá, de várias áreas específicas e que eu posso acionar. E que talvez hoje eu não lembre delas, mas daqui a 10 anos, se eu estiver em Luiz Eduardo, eu vou acioná-las, entende? E elas podem virar parceiro de negócio daqui a pouco, elas podem ter um produto que me interesse, né? E da mesma forma a gente fazer uma parceria, ou mesmo ter um contato lá para visitar, para conhecer, isso é muito legal. Nossa, é muito legal mesmo. E essa questão de fazer network, eu acho muito legal, porque assim, as pessoas elas pensam assim, é só um contato na agenda, mas essa questão de fazer e criar esses contatos, ele é muito mais profundo do que você só pegar o número de uma pessoa, né? É se interessar pela história dela, é você se apresentar de maneira interessante, e eu acho isso fundamental para o crescimento saudável, que no final das contas a gente se relaciona com pessoas, né? Então, ter esse contato, esse vínculo, faz total diferença pro negócio e pra vida também. Sim. E aí, quando alguém me pergunta assim, eu não sei se eu deveria ter um Instagram, eu deveria ter uma rede social. Aí eu falo, então, esse trabalho do networking é do offline. A rede social e o seu Instagram, ele é do online. E você faz relacionamentos e você faz... Eu estou aqui porque eu conheci o Walter pela rede social. O negócio de vocês, ele conheceu um pouco mais sobre o nosso negócio e a gente gerou essa oportunidade. Foi um networking da rede social. Exato. E aí, quando você consegue integrar o networking do offline pro online, é o caminho perfeito, sabe? E aí, quando eu falo para as pessoas, me segue lá no Instagram. A pessoa chega no meu Instagram. E aí, eu só tenho foto de cachorro, de bichinho, de viagem, e eu não falo do meu trabalho. Por que eu vou seguir essa pessoa? Entende? Aí, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar do próprio trabalho. Você não precisa ser um influencer, você não precisa ser um criador de conteúdo. Mas tenha, pelo menos no seu perfil, uma informação que mostre o que você faz. Quais são os problemas que você resolve? Quais são os serviços que você oferece? Sabe? Nem todo mundo quer estar ali exposto no Instagram e realmente, às vezes é chato, assim, tem um peso, né? Porque as pessoas, o tempo inteiro elas vão ficar te julgando, né? E elas acham que tem, às vezes, liberdade de comentar algumas coisas, mas, gente, vai lá e apaga. Exatamente. Às vezes, como eu gravo vídeo todos os dias, nem todos os dias... Você tá com a melhor cara, nem todos os dias você deu tempo de lavar o cabelo, nem todos os dias a sua maquiagem tá a melhor. E aí, às vezes, a pessoa vem e me manda uma mensagem. Hoje eu não gostei da sua blusa. Mas você viu o vídeo? Você assistiu o conteúdo? Não. Então, é irrelevante pra mim. Porque essa pessoa não tá interessada no meu conteúdo. Automaticamente, ela nunca vai comprar um produto ou um serviço meu. Então, por que ela vai me afetar? Isso é algo que eu vim dirigindo hoje. 3 horas de viagem, você vem refletindo sobre muitas coisas. Nossa, eu adoro dirigir por causa disso. Porque assim, você pensa muito na sua vida e você tem aquele tempo ali da estrada pra você refletir em coisas que no trânsito da cidade você não consegue. E eu vim pensando isso e eu tenho esse hábito, quando eu tô muito tempo pensando assim, eu tenho algumas ideias e eu gravo pra depois escrever, né? Desculpa. E aí eu vim pensando sobre isso, assim, as 3 principais lições que eu aprendi com o tempo, assim, né? Eu fiz 35 anos esse ano. Com 35 anos eu entendi que não adianta você só querer trabalhar, fazer o seu negócio se Deus não estiver com você. E aí não é Deus no sentido de, Deus, obrigado pelo... Não, é sentir a presença dele, é você fazer parte, você ter uma vida com Deus. O seu negócio não vai andar. Você pode ir lá ser a pessoa que mais... mas tem gente que é rica e não acredita em Deus. Ele só é rico de dinheiro. Exato. Ele só é rico de dinheiro. Ele não tem a satisfação que outra pessoa que talvez tenha menos dinheiro que ele tem com um negócio que tem Deus com ele. O segundo ponto da minha reflexão é que quanto mais você amadurece, mais você se torna seletivo e essa seletividade te deixa um pouco sozinho.
mas é um sozinho que daqui a pouco ele passa pra solitude, que é um sozinho de você realmente poder parar, sair desse piloto automático da vida tão agitada que a gente tem do trabalho, pra você ter essas reflexões, por exemplo, como eu fiz hoje, entende? Pra você se olhar pra dentro, tipo, quem sou eu? O que que eu tô fazendo? Pra onde eu quero chegar? E o terceiro, e talvez o mais cruel, voltando de novo pra minha geração da década de 90, é que a gente foi criado para ter uma vida resolvida aos 30. Você tem que ter filho, você tem que ter uma casa, você tem que ter um marido, você tem que ter um trabalho. A sua vida vai estar resolvida aos 30. A minha não estava aos 30, a minha não está aos 35 e eu nem acho que ela vai estar nos próximos anos. Mas eu acho que essa é a beleza da vida, porque se eu quisesse ter resolvido a minha vida com 30, talvez eu ainda estivesse morando em Buia, casada, com filhos, trabalhando no agro, que talvez não que eu não me sinta prazer. Porque eu tenho várias amigas que fizeram exatamente isso e são muito felizes. Mas para a realidade delas, eu queria conhecer o mundo, eu queria ver o outro lado. E aí, talvez para mim, aquela resolver a vida aos 30 me deixaria frustrada. Te deixaria triste e incompleta, né? Exatamente. Sabe, eu precisei sair, eu precisei conhecer outros ambientes, eu precisei ver outras coisas para me sentir preparada para resolver a minha vida. Mas aí, esse é o ponto. Eu acho que a beleza da vida é que a gente nunca resolve. A gente tá sempre em construção. A gente nunca tem tudo. A gente tá querendo o próximo passo. E o próximo passo, às vezes, ele não é material. É você se sentir bem com o seu corpo. É você conquistar que seja um carro. É você poder fazer uma viagem. É você conhecer uma pessoa que vai ser seu companheiro de vida. São fases, entende? Então, a beleza é essa. Você nunca vai resolver tudo. Você sempre vai ter algo em construção. E esse olhar e essa maturidade para a vida é o que torna tudo bonito, porque você tem que parar, olhar e apreciar tudo que vai acontecendo. Porque às vezes as pessoas elas ficam tão focadas e fechadas em um objetivo que elas não aproveitam o caminho, elas não curtem as pessoas e elas ficam fechadas para as oportunidades que estão ali em volta. Então, eu vejo que a maturidade ela proporciona isso também, pra gente poder olhar pra vida com um olhar mais leve, né, também. E mais que isso também, a gente tá tanto acelerado, atrasado pra tudo, achando que, nossa, meu colega lá já tá casado, já tem 3 filhos, já tem uma casa, já tem um carro. O meu processo é diferente do seu. Talvez eu tive que passar por situações de descoberta pessoais que você não precisou, que pra você já estava resolvido, mas pra você tem outras questões, né? Então, o meu processo, ele nunca vai ser igual ao de ninguém. E tentar copiar o processo do outro, ele pode atrasar ainda mais o seu processo. Com certeza, porque você não vai se descobrir, você tá sempre fazendo uma cópia de alguém. Não é você ali. Eu acho que, de novo, né? A beleza da vida é essa. É a gente aprender com as coisas que a gente tá construindo. Porque não existe fórmula mágica. Exato. E a gente vê muito isso nas redes sociais e nas produções de conteúdo, né? Alguém tentando copiar exatamente o que a outra pessoa faz, achando que vai ter aquele resultado. Mas não, e nem sempre isso vai ser sustentável e não é real. Porque cada um tem uma essência, um propósito e algo que a preenche, né? Sabe o que mais me dá... Eu brinco que me dá urticária. É quando alguém chega assim, a gente precisa fazer isso porque o meu concorrente tá fazendo, porque vai dar resultado. Você é o seu concorrente? Exato. Você tem essa personalidade de humor, de trazer esse humor pro perfil da sua empresa, do seu negócio? Porque se você não tiver, vai ficar chato. Não, e vai ficar É igual contar uma piada ruim. Entende? Que ninguém vai achar graça, você vai passar vergonha. E aí, essa é a comunicação que não dá resultado. Você vai passar vergonha, você vai se desmotivar a fazer. E esse não é você. Não adianta você querer trazer um perfil de humor, né? Contar de ser legalzão, se essa não é a sua essência. E isso é pra tudo na vida, né? Não adianta você querer ficar lá, se forçar a viver uma situação se não é isso que te preenche, né? Exatamente. Então você tem que estar aberto pra poder viver tudo. E nesse viver tudo a gente vai tendo várias experiências. E recentemente eu vi no seu Instagram que você foi homenageado em Brasília. Como foi viver essa experiência? Nossa. Era algo que você imaginava viver, nunca pensei. Esperava? Nunca pensei, principalmente porque foram 2, inclusive. Foi uma pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Brasília, que pra mim foi, assim,
fiquei muito honrada porque eu não sou engenheira agrônoma. E aí as pessoas vinham me falando, não, mas você não é engenheira agrônoma? Às vezes você fala com tanta propriedade, eu falo, não, gente, é diferente. Eu sou comunicadora. Mas eu fiquei tão feliz porque, primeiro, eu saí do meu estado para fazer uma comunicação em outro estado. E as pessoas do meio onde eu convivo hoje me homenagearam, sabe? Então, eu acho que se eu recebesse uma homenagem em Imbuia, que as pessoas conhecem a minha essência, sabem que eu vim do agro, talvez eu não ficasse assim tão surpresa. Mas eu recebi uma homenagem dos engenheiros agrônomos em Brasília, eu fiquei muito surpresa. E aí a segunda foi na Câmara Legislativa de Brasília, uma iniciativa de um parlamentar que eu não conhecia, que eu não tinha relacionamento com ele, mas que as pessoas me indicaram. Olha, Justamente pelo trabalho de comunicação que a gente vem fazendo. E eu acho que esse não é um trabalho que eu faço sozinha, é um trabalho da agência, é um trabalho que a gente faz a várias mãos. E eu falo, a gente faz muitas coisas, não tem como eu fazer tudo isso sozinha. Eu tenho uma equipe incrível e mais ainda a minha sócia, que é a Samira, que a gente tem perfis complementares, né? E assim, ela é mais quietinha, mas ela é muito executora, muito estratégica. E eu sou a mais comunicadora, então eu acabo aparecendo um pouco mais, falando mais, mas a gente tem uma parceria, assim, muito legal, que há 5 anos vem dando certo e tem sido muito bacana. Mas até aproveitando esse gancho da produção de conteúdo, sabe onde eu acho que o agro erra mais? Nessa ideia de copiar, se criou uma máxima, principalmente que veio da política, de que Deus, pátria e família é a bandeira do agro. E eu concordo que a gente tem um agro super conservador. Só que, se você não é um cara tão família, né? Que adora estar com a sua família, não exponha isso. Você pode postar uma foto com a sua família e você estar com ela, mas querer usar dessa imagem para passar uma imagem que eu sou muito família, não é legal. Da mesma forma, o pátria, né? Ah, porque eu sou de direita, eu sou conservador e eu vou repostar tudo aqui. Não, tenha bom senso. Faça uma análise. Será que isso aqui tá certo? Será que, sabe? Reflita se aquilo ali condiz com a sua realidade, né? E a sua fé da mesma forma. Como eu falei, eu acho que todo mundo tá num estágio diferente de fé. Tem as pessoas que não acreditam, tem as que dizem que acreditam e tem as que acreditam de verdade. Se você diz que acredita e você vai na missa todo domingo, você vai no seu culto, você pratica a sua religião uma vez por semana, você acredita, mas você não tá vivendo na intensidade. Então tá tudo bem, só que não explora a sua fé pra querer ser algo que você quer fazer parte de um grupinho, estar numa bolha, sendo que você não tá vivendo aquilo na verdade, sabe? No fundo, as pessoas veem que aquilo tá sendo forçado. E elas sentem, todo mundo sente no final das contas, né? Exatamente. Então, assim, seja conservador, mas a seu modo. De novo, a seu modo. O que você faz de fato que você considera que é conservador? Ah, é todos os dias eu sentar pra brincar com os meus filhos? Isso é ser conservador. Então mostra isso, como que você brinca, que tipo de atividades você ensina pra eles. Entende? De novo, sai daquela coisa de seguir, de fazer o que todo mundo tá fazendo. Seja diferente. Nossa, muito legal. E assim, como foi montar uma sociedade? Porque a gente vê que, assim como o casamento, né? Sociedade é um vínculo assim que você tem muito contato, tem bastante atritos, discussões, facilidades e às vezes a gente percebe que escolher um sócio é tão importante quanto escolher um marido. Como foi que surgiu essa sociedade? Você já conhecia ela? Você acabou de dizer que vocês são muito complementares e é um dos aspectos que eu acredito que faz de fato a sociedade funcionar é quando tem essa complementariedade, né? Não só uma pessoa que concorda com tudo que eu falo. Como que surgiu a Samira na sua vida? Ela sempre conta assim, sabe aquela pessoa que a mãe fala, não fale com estranhos no WhatsApp? Eu sou a pessoa que não fale com estranhos. Mas assim, de modo geral, eu acho que a gente teve muita sorte. Não foi uma escolha pensada, racional. Eu não tinha esse grau de maturidade para fazer essa análise que hoje eu concordo 100%. Que eu acho que a gente teve muita sorte de ter perfis complementares. Eu acho que sócios que têm perfis muito parecidos têm mais chance de atrito e de divergência. Então, por exemplo, eu tenho mais um perfil de liderança e de comunicação. Ela tem mais um perfil
técnico, por exemplo, ela adora planilha, eu fujo das planilhas. Eu sou mais do mundo das ideias, ela é mais, assim, eu sou mais a parte criativa, ela é mais a parte de execução, não, eu falo muitas coisas que estão muito na minha cabeça, e aí ela consegue deixar as coisas mais palpáveis, assim. Ela faz um compilado de tudo aquilo que você pensa no copo, ela consegue colocar o copo aqui. Isso, e principalmente porque eu sou jornalista, então eu penso nas coisas, eu penso nas peças, eu penso no conteúdo, ela é publicitária e ela se especializou em designer e edição de vídeo. Então eu tenho as ideias, penso no roteiro, gravo, às vezes faço as entrevistas e ela edita. Então ela já tem essa pegada. Mas começou de uma forma muito curiosa. Ela é de Santa Catarina também, ela é de Joinville, que é a maior cidade do estado, mas nós não nos conhecíamos pessoalmente. E aí, quando eu estava em Brasília, foi 2018, a gente foi fazer a campanha de reeleição do deputado que eu trabalhava, que era de Santa Catarina também. E aí, a gente precisava justamente de uma designer para auxiliar na campanha. E aí, um amigo nosso, que trabalhava com um senador, porque senador é eleição a cada 8 anos, né? Então, eles não iam fazer eleição, falou assim, nossa designer é de Joinville, é de Santa Catarina e ela trabalha home office, eu acho que ela pode atender vocês. 2018 a internet não era assim ainda tão assídua, mas o parlamentar que eu trabalhava, ele já tinha uma rede com mais de 500 mil seguidores no Facebook, era uma rede muito grande. E aí a gente começou, ele me passou o contato dela, comecei a falar com ela pelo WhatsApp, a gente fez uma campanha inteira, elegemos um deputado federal, sem se conhecer pessoalmente, ela em Joinville e eu em Tuporanga, que é uma cidade próxima da minha, que era a cidade natal desse parlamentar. E aí, quando eu voltei pra Brasília, eu falei pro meu chefe de gabinete, olha, a gente precisa trazer ela pra cá, ela é muito boa, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, a gente falou com o senador, fizemos todo um movimento. No ano seguinte, em 2019, ela foi pra Brasília pra trabalhar com o senador e com o deputado que eu trabalhava, mas aí de forma presencial, né? Dividindo o trabalho entre os dois. E aí, a gente teve um laço de amizade mesmo, porque assim como eu, que não tinha família em Brasília, ela também não tinha família. Então, a gente acabava fazendo as coisas juntas. Só que logo depois eu fui pra São Paulo. Então, a gente ficou pouco tempo morando juntas. Juntas, assim, na mesma cidade, né? Em Brasília. Só que a gente tinha semelhanças muito importantes, que eu considero. Primeiro, gostar das mesmas coisas, assim. A gente gostava muito do trabalho que a gente fazia, apesar de se complementar, mas a gente gostava muito de política, por exemplo. A gente vivia aquilo, era a nossa experiência. A gente sempre foi muito comprometida. Data, prazo de entrega pra gente até hoje, assim. Eu me surpreendi quando a gente chegou no mercado como agência, que esse foi o nosso principal diferencial. Se a gente promete que a gente vai entregar no sábado, a gente vai entregar no sábado. Ele vai estar lá seja na sua caixa de e-mail, seja no seu WhatsApp, a gente vai entregar o material que a gente se comprometeu. Que era algo que o mercado não entregava, que não tinha compromisso com datas e prazos. A gente é muito chata com horário também. Não, se a gente marcou 10 horas, a gente vai chegar 10 para as 10. A gente tenta fazer o máximo para não atrasar. E a gente tinha valores muito semelhantes. Isso é o que foi o principal balizador. Não, aqui eu não vou, eu também não vou. Ninguém fica assim, não, vamos fazer isso aqui? Não. Sabe? Ninguém se apoia porque sai fora dos nossos valores, daquele passo ali, a gente não vai dar. Mas mesmo assim, é muito difícil. É como você falou, é um casamento. Você tem que querer todos os dias. Você tem que regar a sementinha todos os dias, né? Você tem que entender que nem todos os dias a pessoa tá bem, que às vezes ela não falou aquilo porque ela tá chateada com você, ela tá com outros problemas, né? Ou às vezes ela tá sob um momento de muita pressão. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bom ter um sócio. Eu acho que eu não entraria num negócio sozinha, porque sabe aquele o negócio também tem essas viradas, né? Vou dar um passo agora. Pode ser um passo muito bom, mas pode ser um passo que talvez te bote 2 para trás. E é muito bom você dividir o peso dessas decisões com outra pessoa, sabe? E aí, vamos fazer? A gente sempre senta. E eu sou mais, vamos fazer. E ela, calma, deixa eu colocar aqui na minha planilha. Deixa eu calcular aqui pra ver se dá. Aí a gente toma a decisão, sabe? Assim, graças a Deus a gente nunca teve um passo muito errado. Claro, a gente, não, isso aqui não foi tão bem. Volta aqui. Mas a gente sempre toma essas decisões juntas. Eu acho que isso é importante. Você tirar um pouco desse peso, assim, de decidir. Porque é isso, às vezes você tá tão envolvido num projeto
que você não vê os problemas, você acha que vai dar tudo certo, que vai ser incrível, só que você tem que colocar os fatores de risco. Sempre vai ter o fator de risco, né? Então, faz parte. Não, e é muito legal porque, assim, a sociedade, ela também te impulsiona. Às vezes, você quer... Às vezes, você não tem aquele ímpeto, vou dar esse passo agora. Mas aí a outra pessoa também te impulsiona E a ela te dar... motiva, né? E te motiva. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão da sociedade também, porque ela te impulsiona e te suporta em vários momentos. E é inevitável, a gente é ser humano, assim, tem períodos da vida que você tá mais, acho que tá me consumindo demais, vou reduzir o ritmo, eu acho que talvez esse não seja o momento. Aí chega o sócio. Não, eu acho que agora é o momento de a gente investir, vamos lá, vamos fazer. E te dá uma injeção de ânimo que às vezes você não teria sozinha. Exato. E com o tempo, eu acho interessante também, porque quando você tem uma outra pessoa, você também tem uma responsabilidade com ela. Né? Então, não é só o seu sonho, é o seu sonho e o sonho da outra pessoa. Quando você tem funcionários, não é só o seu sonho da outra pessoa, é dos funcionários. Assim como um relacionamento, né? Você casa com uma pessoa, são os seus sonhos, os sonhos da outra pessoa, depois vem os filhos, são os sonhos dos filhos também. E os colaboradores não deixam de ser filhos, a gente sempre brinca, né? Os nossos filhos. E eu acho que é muito isso, de você também ter responsabilidade com o outro, sabe? E às vezes, assim, eu acordo, nossa, tem uma reunião, tem viagem, tem não sei o quê, tem que gravar isso, tem que... Não sei se eu vou conseguir. Aí eu penso, não, mas eu me comprometi. Eu vou. Tá na minha agenda, tá programado. E você também faz bastante viagens, cursos e treinamentos, né, também. Exatamente. Então isso também consome uma logística bem intensa. Esse ano foi, acho que o ano que eu mais viajei, assim, isso motivado também pelo crescimento da agência. A gente cresceu muito esse ano, isso foi muito positivo. Até foi um ano que preocupou, né, porque o agro tava muito assustado com as mudanças, a gente ficou preocupada, mas a gente viu que é justamente nesses momentos que a gente tem que criar as oportunidades de comunicação e comunicar melhor. Então, eu faço curso de treinamento, por exemplo, de produção de conteúdo também, de produção de vídeo. Ensino as pessoas a gravarem conteúdo. Esse ano eu ainda tenho mais 2 agendas. A gente vai fazer uma agenda dia 11 e uma agenda dia 12. Isso, dia 12. Uma em Formosa e outra em Planaltina, que são cidades próximas de Brasília. E essa agenda é o quê? Você capacitar os colaboradores da empresa a produzirem conteúdo. Quando você pega, por exemplo, uma equipe de representantes comerciais que estão na rua diariamente, contato com o produtor rural, olha a potência de influencers que você tem dentro do seu negócio. Só que não adianta você falar assim, grava um videozinho quando você for fazer uma entrega lá na fazenda. Tá, mas como? Eu falo o quê? Eu gravo como? O que eu falo pro eu tenho produtor? que mostrar? Não adianta você querer cobrar algo do seu colaborador se você não dá o mínimo de referência e de treinamento para ele. Então, esse treinamento é justamente nesse ponto. Como que você segura o celular? É do básico até a produção de um roteiro. Como que eu penso num conteúdo? Poxa, se você vai fazer uma visita na fazenda, pensa no dia anterior, você já sabe que você vai amanhã. Então, qual que é a criação desse roteiro? O roteiro ele tem que ter começo, meio e fim. Lembrando que você está falando para rede social, então tem que ser rápido. 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Não adianta você ficar lá enrolando, falando. Então, o começo é sempre o quê? Aqueles 3 segundinhos mais importantes. Você tem que chamar a atenção da pessoa. Então, uma frase de efeito, uma dor que você resolve. Por exemplo, se você tá vendendo um produto lá que ele vai aumentar a qualidade radicular da planta. Então, aquele produto, qual é a dor que aquele produto resolve? Ele aumenta a produção. Porque a planta que tem mais raízes, ela vai desenvolver mais, ela vai produzir mais. Então, o que você resolveu? Poxa, minha fazenda que usou esse produto aumentou em 10 sacas de soja por hectare. Poxa. Já é um gancho perfeito para o início. Então, como que você começa esse vídeo? 10 sacas de soja por hectare. Olha a qualidade desse produto aqui. Aí você quer saber como que esse produtor conseguiu? Aí você conta a história. Aí você conta a história. Eu tô aqui na fazenda tropical, em São João da Aliança, onde o produtor conseguiu fazer tantas sacas por hectare. O produtor topou gravar um vídeo? Fala com ele daquele jeitinho que eu falei lá no início, né?
Nossa, que legal, essa soja tá bonita, né? O senhor se importaria de me contar qual foi o resultado que o senhor teve esse ano com essa safra? Não, é para as redes sociais aqui da nossa empresa. Aí você, discretamente, né, com o celular, conteúdo autêntico. Pergunta, ô seu João, qual foi o manejo que o senhor fez aqui nessa fazenda? Como é que o senhor conseguiu aumentar? Quantos anos o senhor produz aqui? É a primeira vez que o senhor conseguiu chegar a essa produção? Aí você tira um trechinho ali da fala dele. E o final, o que que é? O que a gente chama de a call to action, chamada para ação. Você chama a pessoa pro seu perfil. Você quer conhecer mais sobre esse produto? Me manda uma mensagem aqui no direct, eu vou fazer uma visita para você. Ou você quer entrar em contato? Liga para a loja, passa o endereço, sabe? Você chama a pessoa. Você resolveu uma dor dela, você contou sobre um produto, você trouxe uma prova social, que é o que a gente chama, você colocou o cliente para falar do seu produto. E tudo isso não precisa ser um vídeo profissional. É um vídeo que se você fez com o celular, que com planejamento você consegue ter uma construção de conteúdo. Agora imagina uma empresa que tem 20 representantes comerciais na rua. E aí você posta esse vídeo e você faz collab com a sua marca. Collab é aquele vídeo que você faz e aparece nas duas contas. Então você tem 20 influencers dentro da sua empresa. Gerando conteúdo. E é a forma que a gente consegue fazer um perfil crescer de forma orgânica, com aquela forma assim, impulsionar mais rápido. Porque se eu sou um representante comercial e eu tenho 1000 seguidores, eu posto em collab com o perfil da empresa, os meus 1000 seguidores talvez não sigam a empresa. Então, mas eles vão ver o conteúdo da empresa, entende? Então, esse é o nosso principal trabalho hoje, ensinar as pessoas a produzirem conteúdo. E aí eu falo desde postura, né, posicionamento, como que você grava, como que você evita o sol, como que você grava na lavoura, eu não tenho equipamento ideal. Faz com o que você tem. Começa, né? Só precisa começar, né? Mas eu não sei gravar vídeo. Ninguém que grava vídeo bem hoje, que você admira, que se comunica bem, começou sabendo. Tudo, assim como tudo, você só vai aprender na prática. Então, quanto mais você fizer, mais você se sente confortável. Hoje, pra mim, é muito tranquilo parar aqui na frente de várias pessoas e gravar um vídeo selfie. Mas você que não tem experiência, primeira dica que eu dou é procure um lugar seguro. O que é um lugar seguro? Um lugar que você não vai se expor na frente das pessoas. Pode ser dentro do carro, pode ser na lavoura, quando você estiver sozinho, sabe? Não vai gravar na rua, no meio de um monte de gente. Aí já quer sair andando e fazendo movimentos e lembrar do texto. Cara, é muita coisa, sabe? Não se coloque numa situação dessa. E aí você vai achar, que eu não consigo mesmo. Não, é que você já quer começar lá. Como se você fosse extremamente profissional. Exatamente. E aí que tá o ponto. O que é o profissional? O profissional não é o cara que fala melhor. O profissional é o cara que passa a melhor mensagem da melhor forma. Da forma com que as pessoas entendam. Então, às vezes, não é o cara que fala mais bonito. Mas é o cara que atraiu a atenção no começo do vídeo, resolveu uma dor e mostrou da forma dele. Entende? Porque esse representante comercial, ele vai visitar a outra fazenda. E aí o produtor que assistiu o vídeo dele falando do produto lá que aumentou 10 sacas de soja por hectare, ele vai querer encontrar aquele cara do vídeo. Não outra pessoa. Entende? Não, faz muito sentido. E assim, Ketri, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. E assim, você trouxe ótimas dicas, ótimos pontos e ótimas reflexões pra gente que tá aqui ouvindo o podcast hoje. Como legal. Que as pessoas, elas podem te encontrar nas redes sociais pra ela continuar, alimentando dessa fonte de conteúdo, de informação que você tem? Que legal. Tem o meu perfil, que é Ketrin, é Ketrin, meu pai foi criativo. E o sobrenome é um pouquinho difícil também, é Heights. Mas eu deixo aqui no box de informações. Então, @Ketrin Heights. Tem o da agência também, que é @agromarketing, Agência Catarina. E também tem o do Política e Agro, que a gente fala de política e de agronegócio. E a gente também tem o do podcast, que é No Agro Pod. Mas também, se alguém quiser mandar uma mensagem, eu vou deixar meu celular também, é 61 991 31 7852. Na medida do possível, eu sempre respondo as mensagens quando eu consigo. Mas se você quiser saber um pouco mais também sobre os nossos produtos, nossa principal estratégia é desenvolver esse posicionamento para as empresas do agronegócio, onde eu estou, para quem eu quero comunicar, o que eu preciso fazer, essa capacitação também. E eu adoro
ter essa oportunidade de dividir um pouco de conteúdo também. Eu me sinto nessa responsabilidade também, então sempre que eu posso, eu participo de onde eu sou convidada para dar entrevistas, eu tento trazer mais conteúdo para o meu Instagram. É desafiador, né? A gente tem um limitante que é o tempo, então de se dividir em tantas atividades é difícil, mas eu quero, um dos projetos para 2026 é criar mais conteúdo. Com certeza. Nossa, e é ótimo, pessoal. Eu acompanho e eu sempre fico informada. Hoje eu tava indo pro trabalho ouvindo sobre os seguros. Eu falei, gente, que legal. Então, obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, esse espaço que é super importante a gente trazer esses insights.